Eu sou a Júlia De Luca, sou economista, eu tenho 33 anos, corro, pedalo, faço musculação e tudo que der. Eu decidi correr, pedalar e fazer todos os exercícios possíveis, inclusive no meu final de semana, porque eu sou muito ansiosa. E eu também acho que as melhores ideias acontecem quando você não tá querendo pensar naquelas ideias. Então acho que o esporte é uma válvula para eu ser super criativa. Então eu fico brincando que as minhas melhores ideias surgem quando eu tô pedalando, quando eu tô correndo, quando eu tô pensando em uma coisa completamente aleatória. Eu paro, escrevo no meu celular e continuo. Então eu acho que é uma combinação de fatores. A minha última grande ideia aconteceu, inclusive recentemente. Foi baseada numa conversa que eu tive com um amigo que me falou que o grande poder do conteúdo é que ele trabalha para você enquanto você tá dormindo. E aí eu tive uma ideia de escrever um texto sobre isso, sobre o poder do conteúdo e como ele é, de fato, capaz de fazer com que você viva mais de 24 horas, porque você tá sempre na cabeça ou na mente ou na tela de alguém, mesmo se você não esteja trabalhando ou, enfim, conversando, dormindo. Então, eu tava correndo, aí eu pensei sobre essa conversa com esse meu amigo. Aí eu pensei que seria uma baita ideia escrever um texto sobre isso, sobre o poder do conteúdo, e eu tô escrevendo. Eu iniciei minha carreira no Icatu, na parte de Private Equity, que nada mais é do que investimentos em empresas de capital privado, que não estão abertas em bolsa. E aí depois de 1 ano e 2 meses, eu fui pro Gávea Investimentos. No Gávea, eu tinha o papel de relacionamento com o investidor. Aí depois de 5 anos no Gávea, eu fui pra Stone Pagamentos. Na Stone eu fiquei 1 ano e meio, passei por alguns diferentes cadeiras. Mas basicamente eu olhava quais eram as oportunidades que a empresa tinha para adquirir novas soluções. E eu também fui a líder da conta Stone, que foi uma conta de pagamento que a Stone colocou de pé. Aí depois de 1 ano e meio de Stone, eu vim para o Itaú BBA e sou responsável pela cobertura e relacionamento de fundos de Venture Capital e o que a gente chama de fundos de Growth, que a tese é similar. Eles também investem em empresas de capital fechado, de tecnologia, porém recursos muito maiores, são participações muito maiores. Engraçado que as pessoas acham que eu não durmo, mas dormir pra mim é um dos maiores prazeres, apesar de eu fazer pouco durante a semana. Acordo, treino, tomo banho e, como boa carioca de cabelo molhado, vou direto pro banco e lá já começa o meu dia super cedo. Enfim, até 9 horas da manhã eu tô no banco. Se eu não tenho nenhuma reunião logo cedo, eu sempre começo lendo. Então eu leio os principais portais e seleciono quais são as notícias relevantes. Isso dura mais ou menos uns meia hora, 40 minutos, mas eu não leio a notícia na íntegra. Então eu tenho um documento que eu vou colocando todos os links do que eu acho interessante dia após dia. A leitura mesmo daquilo, se não é nada assim, breaking news, é só no final de semana que eu consigo ler e, enfim, entender. E fico até umas 8h30, 9 horas no banco. Volto pra casa e gosto de dormir cedo. Então, o mais cedo possível eu tô dormindo. Antes de dormir, eu geralmente leio 1 página, 2 páginas de algum livro e não vejo televisão ou mexo no celular. Primeiro, porque uma das minhas resoluções para 2023 foi ler mais livros, e também porque eu acho que dá bons sonhos quando você tá lendo alguma coisa. E não é um livro contínuo, então eu leio 1 página de uma coisa diferente. Pra talvez, não sei, sonhar alguma coisa legal. Eu sonho bastante à noite. O meu primeiro contato com tecnologia foi quando eu entrei na Stone. A primeira pessoa que trabalhou comigo foi um desenvolvedor. Então, o meu par era uma pessoa que eu acho que é uma combinação super poderosa, que entendia muito de mercado financeiro, mas também era muito inteligente tecnologicamente. O que é isso? Ele desenvolvia em todas as linguagens, sabia de tudo que estava acontecendo, investia em cripto, e tudo isso em 17. Então foi quase que foi um choque, assim, quando eu vi que
ele era muito mais avançado do que eu e acho que talvez um pouco da minha característica é sempre estar correndo atrás, querendo aprender mais, eu sou muito curiosa. Então quando eu tive como meu par um cara que eu achava que era muito melhor do que eu, justamente por causa da parte da tecnologia, de tudo que ele entendia, dos processos, etc., eu falei, opa, preciso começar a aprender a correr atrás. Acho que o mercado financeiro raiz, digamos assim, não é muito tech. A Stone foi a minha primeira interação em ver, poxa, tá acontecendo alguma coisa aqui e se eu quero estar talvez na crista da onda, eu preciso entender exatamente o que está acontecendo nesse mundo. No mercado de tecnologia, a coisa que mais me assusta é a capacidade que a inteligência artificial e os computadores têm. E no mercado financeiro, em contrapartida, o que mais me assusta é como as pessoas são criativas. Por quê? A criatividade, quando ela une com a capacidade de inteligência artificial, computadores, etc., ela consegue, talvez, ter ideias, seja para o bem ou para o mal, que a gente antes nem pensava que era possível. Então, por exemplo, o caso da FTX, de cripto, etc., isso talvez uma pessoa extremamente inteligente, extremamente criativa, que usou a capacidade que a tecnologia tem, junto com a criatividade dele de mercado financeiro, para dar no que dá, né? Deu no que deu. Talvez trazendo para o nosso dia a dia em tecnologia, quem me conhece sabe, o que mais impactou a minha vida foi a Air Fryer. É engraçado que todo mundo, quando vê meme de Air Fryer, me manda, porque eu sou a louca da Air Fryer. Faço ovo, faço pão de queijo, frango. Nunca soube cozinhar, tá? Então, assim, pra mim o mais fácil é o que funciona. Então, assim, acho que talvez as pessoas estivessem esperando um computador. Não. Eu acho que o que afeta diariamente é a Air Fryer. Se eu tivesse que voltar no tempo, e é também a minha dica para os jovens, o que eu teria feito na minha carreira. Então, eu tenho 33 anos, talvez há 13 anos atrás, enfim, 15, não sei. Eu teria procurado aprender a desenvolver mesmo o código. Ele traz uma lógica muito relevante que você consegue trazer para o seu dia a dia, né? Como você codifica um botão ou uma página. É uma forma de se pensar que faz com que você comece a pensar com uma cabeça de processos, que eu acho que é super relevante para qualquer trabalho. Então, se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria aprendido o básico de desenvolver, de ser desenvolvedor. Não que eu iria ser apenas um desenvolvedor, mas isso ia me ajudar a construir processos na minha cabeça. É muito importante em qualquer carreira, o processo do início, do meio e do fim. Muitas vezes os problemas mais complicados, aqui eu não tô falando de problemas de vida, eu tô falando de problemas no trabalho, né? Que você tem que quebrar a cabeça para resolver. Ele só vai resolver se você conseguir fragmentar ele. Quando você parte o problema, ele fica mais fácil de você atacar. E como que você ataca uma parte pequena de um problema gigante? Através de um processo, tem que ser um início, um meio e um fim. Porque se você não tem processo, você entra em desespero. A ideia da minha coluna na inteligência financeira é trazer a tecnologia para os leitores e para quem acompanha o portal de uma forma mais palpável e mais simples. Eu acho que a tecnologia ela não tem que ser entendida como algo complexo, nem algo que a gente tem que ter medo. Ela tem que ser entendida e compreendida como algo bom, que está vindo para melhorar as nossas vidas, e ela consegue também ser mais simples, né? É tudo a forma como você explica e como você conta. Então, o meu objetivo primordial é trazer para o dia a dia e para o comum esses assuntos que talvez pareçam ser muito complexos, mas quando você ataca eles de uma forma mais simples, eles podem fazer parte do dia a dia de todos nós, e não só daqueles que são especialistas em tecnologia.